E a partir de agora, você acompanha as notícias do Brasil e do mundo. Olha, e eu começo essa edição com uma informação de utilidade pública. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda deste ano está acabando. Vai só até a próxima terça-feira. Então, quem não fez, é bom se apressar, fica aí o alerta. Mas quem já cumpriu a obrigação com o leão deve ficar atento ao calendário de restituição. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Muita gente ainda precisa declarar o imposto de renda para que a meta da Receita Federal seja atingida. A expectativa para este ano de 2022 é de que aproximadamente 34 milhões de contribuintes enviem o documento, que é mais ou menos o mesmo número de documentos recebidos pela Receita no ano passado. O prazo de entrega vai até o dia 31 de maio, portanto, ainda dá tempo. Eu conversei com um especialista que explicou o que acontece com quem não faz a declaração do imposto de renda e também deu algumas dicas para quem ainda não declarou. Acompanhe. Quem não declarar o imposto de renda vai acabar sendo obrigado a pagar uma multa, além de imposto eventualmente a complementar. É uma multa de R$ 165,74, além de ter o CPF em condição de irregularidade, o que vai acabar criando uma dificuldade para obter empréstimos, acesso a financiamentos. Então, quem deve declarar? Se você teve rendimento tributável, salário, aluguel acima de R$ 28.123, você está obrigado a declarar. Ou rendimento isento, como dividendo, acima de R$ 40 mil. Se você teve ganho de capital, se você vendeu um imóvel com lucro, com ganho, você está obrigado a declarar. Se você operou na bolsa, você está obrigado a declarar. Em todos esses casos, tem alguns documentos principais que você tem que ter em mãos. Então, recupera a declaração do ano passado, ela é o principal instrumento, obtém informes de rendimentos, ou se você for aposentado, comprovante de rendimento no site do INSS. Existe hoje uma declaração pré-preenchida importante para quem tem certificado digital ou uma conta nível ouro na plataforma gov.br. Essa é uma novidade. Outra novidade é que você pode informar o seu Pix para receber. Para quem deixar para a última hora, tem algumas vantagens interessantes. Então, alguns contribuintes que têm valores a restituir terão a restituição corrigida pela Selic, que hoje está 12,75%. Quem vai complementar imposto acabou ganhando um prazinho para começar a pagar as cotas do imposto de renda. É isso aí. Para declarar o imposto de renda, consultar a restituição ou para outras informações, acesse receita.fazenda.gov.br. Olha, e 16 municípios de Pernambuco estão com risco de deslizamentos de barreiras por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde domingo. Ontem, um homem morreu e um casal está desaparecido em Olinda. Em 11 municípios, a situação é mais grave, com risco alto de deslizamentos. Outros 5 estão com risco moderado. Na lista de locais mais perigosos estão Recife, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igaraçu. Essas informações foram passadas pelo CENDEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. Olha, agora a gente muda de assunto e fala de Gabriele Ferreira da Cunha. Ela é uma das vítimas da operação da polícia na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Ela foi sepultada ontem. Além dela, outras 24 pessoas morreram na ação. Gabriele tinha 41 anos e era moradora de uma comunidade próxima à Vila Cruzeiro. Ela foi morta por uma bala perdida em sua casa. O número de mortos na operação policial realizada na última terça-feira contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, subiu para 25. Segundo a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho, escondidos na comunidade. A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos. A operação se tornou a segunda mais letal da história do Rio, um ano depois da mais sangrenta, com 28 mortos, na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte. O Ministério Público abriu um procedimento investigatório criminal para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. E pelo menos 16 pessoas morreram em 4 ataques à bomba no Afeganistão, que aconteceram na quarta-feira. Algumas vítimas que sobreviveram aos atentados só receberam atendimento hoje. No dia anterior, foram
foram registrados, aliás, ataques contra 3 micro-ônibus e a explosão de uma bomba na capital Cabul. Um grupo terrorista reivindicou a autoria dos atentados. O número de casos como esses havia diminuído no país desde que o Talibã assumiu o poder em agosto. Mas, infelizmente, o terrorismo voltou a fazer vítimas no Afeganistão desde o final de abril. E agora a gente fala de saúde. Casos da varíola do macaco em humanos têm se espalhado pela Europa após a confirmação do primeiro paciente com a doença no Reino Unido. Pelo menos 19 países já registraram pessoas contaminadas. E diante do risco do problema aumentar, uma farmacêutica dinamarquesa anunciou que pretende fornecer vacinas contra a doença para o mundo todo. Países como Reino Unido, França, Alemanha e os Estados Unidos já fecharam acordo para a compra das doses. A vacina da Bavarian Nordic foi aprovada em 2009 nos Estados Unidos. Ela possui até 85% de eficácia e pode ser utilizada tanto na prevenção da varíola tradicional quanto para combater a dos macacos. Segundo informações do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, os norte-americanos detêm em estoque cerca de 1.000 doses do imunizante e esperam ampliar essa quantidade nas próximas semanas. O país conta com 100 milhões de doses de uma versão mais antiga da vacina contra a doença, que causa efeitos colaterais graves, como inflamação do músculo cardíaco. Inicialmente, a distribuição das vacinas no país norte-americano será destinada a quem tem maior risco de contaminação, como pessoas que tiveram contato com infectados e profissionais de saúde. Apesar da mobilização dos países, a Organização Mundial da Saúde afirmou que não será necessária a vacinação em massa contra a doença, em razão da transmissão ser considerada baixa entre humanos. Desde o início do mês, cerca de 20 países relataram pela primeira vez a transmissão local da varíola dos macacos. Além da Dinamarca e da Alemanha, outras nações buscam garantir doses do imunizante para controlar a disseminação do vírus, que era raro em regiões fora da África Central e Ocidental. Apesar do Brasil não ter registrado nenhuma infecção, caso seja necessária uma imunização nacional, o país não tem doses armazenadas da vacina. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua afetando o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Mas os produtores brasileiros têm buscado algumas alternativas para resolver o problema. E uma delas são os agrominerais. Potência agrícola, o Brasil é um dos principais produtores de soja, milho, café, entre outras commodities, e é o quarto maior consumidor mundial dos chamados fertilizantes químicos NPK, à base de nitrogênio, fósforo e potássio. Esses produtos são 80% importados e 25% vêm da Rússia, nação alvo de sanções por conta do conflito armado. Não, no momento não estamos sentindo a falta, né? A gente, como já estava há um tempo já utilizando esses materiais, diante da situação que essa crise dos fertilizantes, aí fortaleceu mais ainda, a gente está reforçando a utilização dessas fontes, né, de minerais, né? Autorizados para uso na agricultura desde 2013 no Brasil, os agrominerais são a bola da vez. Aqui a gente estava aplicando a rocha fosfatada, né, no caso rico em fosfato, então quando a gente for fazer o plantio, que no caso a área aqui vai ser um plantio para soja, né, então não vai ter necessidade de se colocar um adubo formulado, né, no caso para a soja, que seria a base de fósforo, né. As rochas ricas em nutrientes são pulverizadas e espalhadas nos campos antes do plantio. O Brasil é líder mundial na técnica, usada também em outros países como Estados Unidos, Canadá, Índia e França. E essa edição termina aqui, mas eu te convido para continuar ligado em nossa programação. Até mais!